Fala galera, belezinha? De acordo com o dicionário do futebol, copeiro é aquele time, jogador ou técnico acostumado a ganhar taças de copas, ou que sempre chega às finais nessas competições. E agora eu vou explicar por que eu comecei o vídeo assim. Hoje tem decisão da Copa do Brasil, e de um lado temos o Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Marcelo Oliveira, que chega à sua quinta final nos últimos 6 anos. E de outro, o Grêmio, que ao lado do Cruzeiro é o maior campeão da Copa. E para esse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais dos feitos e conquistas de cada um deles nessa competição. E como não dá para prever quem é que vai ganhar, fica a pergunta: quem é o mais copeiro? São incontestáveis as campanhas de Atlético Mineiro e Grêmio nessa edição da Copa do Brasil. Os dois entraram direto nas oitavas de final, e enquanto o Galo passou por Ponte Preta, Juventude e Internacional, o tricolor avançou sobre Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro. Além disso, os dois têm um time forte. Alguns vão falar que o elenco do Galo é mais forte que o do Grêmio. E também tem técnicos que já conhecem muito bem essa competição. Mas pro vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou ficar nesse embate de quem é melhor, ou qual elenco é mais forte que o outro. Eu vou fazer uma comparação entre o técnico Marcelo Oliveira e o Grêmio, para saber quem é mais copeiro. Para começar, vos apresento o Marcelo Oliveira. Técnico experiente que chega à sua quinta final de Copa do Brasil. O técnico do Galo ganhou respeito no cenário nacional, principalmente depois do bicampeonato consecutivo que ele conseguiu com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas foi na Copa do Brasil que ele conseguiu a alcunha de copeiro. Em 7 participações, os números dele impressionam. São 4 finais disputadas, a atual vai ser a quinta em 6 anos, e um título conquistado, com o Palmeiras no ano passado. Ao todo foram 27 confrontos, com 22 classificações. E a trajetória do Marcelo Oliveira na Copa do Brasil começou em 2010, quando ele ainda treinava o Paraná. O time que na época disputava a Série B começou até que bem, passou da primeira fase eliminando o Cerâmica do Rio Grande do Sul, mas depois acabou caindo pro Sport, que estava na elite do futebol nacional. E a fama de copeiro surgiu nos 2 anos seguintes. No comando do Curitiba, o técnico surpreendeu o Brasil ao levar o Coxa para 2 decisões seguidas. A primeira contra o Vasco em 2011... e a segunda contra o Palmeiras em 2012, mas acabou perdendo as duas. Assunção! Gol do Palmeiras! Aí o sucesso no Curitiba despertou o interesse do Cruzeiro, que buscou o treinador para a temporada de 2013. Lá, além dos 2 títulos nacionais, o Marcelo Oliveira também disputou 2 Copas. Na primeira, acabou sendo eliminado nas quartas de final para o Flamengo, que veio a ser campeão. Leonardo rolou para trás e o Elias emendou, guardou! É classificação! É gol do Flamengo! É gol do Flamengo! Emendou, é querido! Gol! Flamengo! Já na segunda, conseguiu avançar até a grande decisão, onde encarou seu maior rival da época, o Atlético Mineiro, mas novamente terminou com o vice-campeonato. E depois de bater na trave 3 vezes, o primeiro título veio, enfim, em 2015. No comando do Palmeiras, Marcelo saboreou a conquista da Copa do Brasil após vencer o Santos nos pênaltis. Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Gol do título! Agora pelo Galo, ele já colocou o nome dele na história e ainda pode alcançar um feito inédito. Marcelo Oliveira se igualou ao Filipão como o técnico com mais presenças em finais de Copa do Brasil, 5. Além disso, ele é o único que chegou em 3 finais seguidas e pode se tornar o primeiro a ser bicampeão. Só que tem um porém: essa vai ser a primeira vez que ele vai decidir
fora de casa. Nas outras 4 finais que eu citei, a partida decisiva foi diante de seus torcedores. Agora não. E agora com vocês o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, um clube gaúcho, o maior campeão da Copa do Brasil. O tricolor gaúcho é também o clube brasileiro que mais chegou à decisão da Copa. Ao todo são 7 finais, com 4 títulos e 3 vices. E a primeira conquista foi logo na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989. A campanha do Grêmio nessa edição não foi muito marcante, exceto pelo adversário da semifinal, o Flamengo de Tele Santana, com direito ainda a uma goleada por 6-1 e vaga na grande decisão. Na final, encarou o Sport Recife, e após o empate sem gols no primeiro duelo, na Ilha do Retiro, Assis abriu o caminho da glória no Estádio Olímpico. Depois, os pernambucanos reagiram e empataram o duelo no fim da primeira etapa, e o resultado dava o título aos visitantes, até que a 10 minutos do fim, Cuca marcou o gol histórico. O Grêmio foi campeão de forma invicta. Depois o clube amargou um certo jejum, 2 anos depois bateu na trave e caiu diante do Criciúma, que era comandado pelo Filipão, empatando em 1-1 em casa e 0-0 fora, perdendo no gol qualificado. E em 93 foi mais uma vez para a decisão e ficou com o vice, agora perdendo para o Cruzeiro, empatando o primeiro jogo em 0-0 e perdendo a volta por 2-1. No ano seguinte, deu a volta por cima. Dessa vez o Grêmio teve pela frente equipes tradicionais, como Vasco, Corinthians e Vitória, até encarar o Ceará na grande final. Lembrando que o Ceará naquela época eliminou Palmeiras e Internacional. E após 9 empates sem gols no primeiro jogo das finais fora de casa, o Grêmio, diante de seus torcedores, não decepcionou. O gol do título foi marcado logo no início da partida, por Nildo, garantindo mais um título invicto ao clube gaúcho. Nildo marca o primeiro gol do jogo. Um ano depois, mais uma final, só que também mais um vice. Dessa vez o algoz foi o Corinthians, que venceu as 2 partidas, 2-1 e 1-0. E o Grêmio teve que esperar 2 aninhos para dar outra volta por cima, em 97. Foi quando chegou a hora de igualar o número de títulos e vice-campeonatos. E para isso o clube gaúcho teve que passar por Fortaleza, Portuguesa, reeditando a final do ano seguinte no Brasileirão, Vitória e o Corinthians, até decidir o título contra o Flamengo. E depois de mais um empate sem gols no primeiro jogo, mas desta vez dentro de casa, o Grêmio foi para uma missão difícil no Maracanã. Lá foi o Imortal quem saiu na frente, logo aos 6 minutos com João Antônio. Depois o Flamengo reagiu. Lúcio marcou o primeiro aos 30 e menos de 10 minutos depois, Romário virou o placar. Vem ela! Romário aqui, olho no lance, no pau! Mas no segundo tempo a reação mudou de cor. Vestiu azul e viu Carlos Miguel, aos 34 minutos, empatar o duelo e dar mais um título ao Grêmio, mais uma vez de forma invicta. Do Grêmio! E depois de uma década de 90 recheada de títulos, nada melhor que começar os anos 2000 com mais um. E esse teve um gostinho bem especial. Isso porque em 2000 o Cruzeiro foi campeão e também se tornou tri. Ou seja, o título deixaria o Grêmio como o maior campeão da Copa do Brasil de forma isolada. E isso aconteceu diante do Corinthians, como se fosse uma revanche de 95. No duelo de ida, outro empate, mas dessa vez por 2-2, chegando a estar perdendo por 2-0. Com isso, mais motivado, o Grêmio chegou confiante ao Morumbi, e foi justamente quem abriu o placar, com Marinho, no final do primeiro tempo. Depois do intervalo, Zinho marcou mais um e deixou o Imortal com muita vantagem. Mas aos 30, Everton descontou e colocou fogo no jogo. Até que aos 42, Marcelinho Paraíba fechou o caixão. Vai chegando o Grêmio, 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. O Zinho, a devolução para o Fábio Baiano, pode ser o gol do título, Marcelinho tocou. Gol! Essa foi a única vez que o clube não conquistou o título de forma invicta. E agora o Grêmio encara sua 8ª final de Copa, depois de amargar o maior jejum na competição. Já que não chega à final e nem conquista o título,
desde 2001. Bom, não dá pra saber quem é que vai levar essa Copa. O Marcelo Oliveira nunca perdeu uma decisão para time do Sul, enquanto o Grêmio só foi vice para quem começava com a letra C. O que se sabe é que essa disputa vai ser boa pra caralho. E a primeira final acontece hoje, daqui a pouquinho, enquanto o jogo de volta tá marcado para a próxima quarta-feira, dia 30 de novembro, na Arena do Grêmio. E aí? Quem você acha que leva melhor? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui pra vocês os 2 últimos vídeos postados no canal. Um é sobre essa reta final do Brasileirão, que tava meio acirrada, né, com Flamengo, Palmeiras e Santos na disputa. E agora o Verdão pode ser campeão com um empate. E o outro é sobre a série Clássicos pelo Mundo, que teve seu primeiro capítulo sul-americano. Logo falando de Boca e River. E para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não esquece de se inscrever, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema, curte a página do Papo Desportivo lá no Facebook, deixa seu like aqui embaixo que isso é muito importante para mim. E semana que vem eu tô de volta.